expositores, e as recomendações são as mesmas, né, que fazemos sempre, de manter o vídeo, né, e o fone desligado para não interromper, né? Vamos então pedir a Denise que dê início, ela vai dirigir hoje a reunião. Muito obrigado a todos. Vale a pena relembrar, né, que quem quiser falar para levantar a mãozinha, né? Isso, o Chico importante. vai deixar interativo. Boa noite a todos. Nós vamos ler a nossa página inicial do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, lição 46. Vós, entretanto. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isto pode estender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade, mas vós que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoa e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres de misericórdia, da misericórdia do Senhor. Nós vamos pedir ao nosso irmão Guilherme para fazer a nossa prece inicial. Vamos orar com o Guilherme, então. Querido Jesus, é com alegria, Senhor, que damos continuidade ao nosso encontro no dia da Escola de Médiuns, reunindo os corações que nos propomos estudar tuas lições e buscar nelas roteiro seguro para a nossa encarnação. Suplicamos, Senhor, por toda a humanidade, nesse período de transição, possamos todos buscar nas tuas lições o recurso seguro, não só para atravessarmos essas etapas desafiadoras, mas, sobretudo, Senhor, como esperas de cada um de nós. Sermos a serenidade, o equilíbrio e a harmonia que possa irradiar sobre aqueles que estão ao nosso redor. Fica conosco e abençoa o nosso querido Francisco. Seja ele, Senhor, na noite de hoje, o intérprete das tuas lições. Que assim seja. Assim seja. Francisco, está com você a palavra, tá, querido? Bem, querido, obrigado. Obrigado a todos. Bom, gente, boa noite para vocês, boa noite a todos. Aceitando aí com atraso, né, Newton, o convite de vocês para poder participar desse trabalho. Então, vamos começar esse ano no tema de palestras livres, e eu vou apresentar para vocês um breve comentário a respeito do livro Voltei. Acho que todos vocês conhecem esse livro,
Ele foi escrito em 1948, portanto, ele tem 73 anos de idade. É um livro que, apesar da idade, é extremamente significativo para nós que militamos no movimento espírita, dada a quantidade enorme de informações que o irmão Jacó traz. Esse livro é um livro muito enriquecedor para nós que militamos no movimento espírita, para trabalhadores, em todas as áreas, para os médiuns, para frequentadores, para admiradores da doutrina. É um livro realmente muito interessante. Dado o tamanho do livro, nós vamos reduzir o nosso estudo de hoje, abrangendo apenas o prólogo, o prefácio. O prefácio ele traz um resumo do que nós vamos encontrar no livro. O meu objetivo é que vocês, ao final desse estudo que nós vamos fazer, que vocês fiquem com uma vontade danada de ler o livro de novo. Ou, se não leram, que tenham vontade de ler o livro pela primeira vez. Ele é um livro muito, muito interessante. Então, para não atrasar mais, nós vamos começar a leitura do livro, e, como o Guilherme já falou, eu gosto da interação, né? Então, se vocês tiverem a vontade de perguntar alguma coisa, se durante o estudo vocês quiserem tirar uma dúvida, levantem a mãozinha aí no cantinho, que eu vou ver, e no momento apropriado eu libero. As perguntas que vierem escritas, eu não tenho condições de ficar lendo, então o Newton e o Guilherme vão ler, e no momento propício eles vão passar para a gente, ok? Então, nós vamos começar o livro. Eu vou trazer o texto, vou manter o texto para vocês na tela, e nós vamos fazer o comentário. Eu vou trabalhar a maior parte do tempo em miniatura. Eu vou deixar o texto aqui para ficar mais fácil de nós consultarmos o texto. E aí fiquem à vontade para perguntar a hora que vocês desejarem, ok? Então, vamos lá. No livro, ele começa dizendo assim, o prólogo se chama E a Luta Continua. E ele diz assim, enquanto no corpo não formulamos ideia exata do que seja a realidade além da morte, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. É interessante, ele começa desse jeito, dizendo assim, né? Quando a gente está encarnado, a gente não tem ideia do que seja a exata realidade. Repara que ele diz, no segundo parágrafo, que a doutrina espírita, o espiritismo, nos ajuda a pensar no assunto e traz até algumas revelações. Eu vou mostrar para vocês aqui, alguns, os mais interessados, podem consultar aqui. Algumas referências falando especificamente da desencarnação e da entrada no mundo espiritual, que é o assunto abordado pelo irmão Jacó nos 10, 12 primeiros capítulos. Então, no Livro dos Espíritos, na parte primeira, no capítulo 3º, que fala do retorno da vida corporal, nós temos das questões 149 a 165, onde Kardec, com a orientação dos mentores espirituais, ele vai questionar o que acontece com cada um de nós quando chega o momento da desencarnação. Completando esse assunto, no livro A Gênese, quando Kardec vai falar da gênese espiritual, ele começa a explicar da existência do espírito, perispírito, e aí, lá na frente, lá nos itens mais adiante, ele começa a falar do processo reencarnatório, através do perispírito, molécula a molécula, à medida que o corpo vai se formando. E depois ele vai falando do processo de desencarnação, que é quando o espírito começa a se desligar do corpo físico, também molécula a molécula. Há uma salientação entre a diferença do que é desencarnação e do que é morte. São duas coisas diferentes. O corpo morre,
o espírito desencarna. E nem sempre essas coisas acontecem simultaneamente. De maneira geral, elas não acontecem simultaneamente. O corpo morre e, com o passar do tempo, o espírito vai se desligando. E no céu e o inferno, nós temos ali na segunda parte os mais diversos exemplos. Kardec categoriza o estudo que ele faz, abordando qual o gênero de desencarnação e como é que os espíritos se encontram na erraticidade, fazendo uma relação direta, ação e reação, com a vida que viveram na Terra. Então, o Kardec, ele inclusive separa espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos sofredores, suicidas, etc. Ele categoriza e traz alguns exemplos, 4, 5 exemplos, de como é que se dá a desencarnação dos espíritos, dependendo da natureza de vida que eles tiveram enquanto encarnados. Então, essas são as referências, vocês podem consultar aí quando vocês quiserem. E nós vamos voltar aqui, então. Ele começa dizendo, então, conforme já vimos, que, apesar da doutrina espírita nos dar uma ideia, nós não temos a exata ideia do que seja a realidade além da morte. Mais adiante, ele vai dizer assim, os quadros sublimes ou terríveis, só um minuto, os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. O que ele está dizendo aí é o seguinte, nós temos ideia do que vai acontecer conosco depois da morte. Resumidamente, nós temos que alguns espíritos vão para o umbral, outros espíritos vão para colônias espirituais, outros espíritos vão para as esferas superiores, de maneira geral. Então, ele sabe, e nos capítulos iniciais do livro, ele deixa isso claro, ele viveu a doutrina espírita, ele militou dentro da doutrina espírita, ele foi dirigente de reunião mediúnica. Então, ele sabia exatamente o que o aguardava na erraticidade. Mas quando ele começa a interagir com a espiritualidade, ele percebe que existe uma diferença enorme entre aquilo que nós esperamos que aconteça quando desencarnamos e aquilo que realmente acontece. Existe uma diferença muito grande. Ele diz, nesse quadro que vocês estão vendo aí, que, de maneira geral, a gente sabe o que vai acontecer. Mas nós não temos ideia, ele fala isso, dos fenômenos morais. Isso nós não temos ideia de como é que nós vamos estar moralmente e como moralmente a desencarnação vai nos atingir. Se sabemos quais são os destinos possíveis de nossa alma depois da desencarnação, nós, de acordo com o irmão Jacó, não temos ideia de como é que os apelos morais que foram vivenciados por nós durante a reencarnação, vão se refletir no além. Aliás, o livro fala justamente sobre isso. Ele fala de como a nossa vivência moral, ela afeta o nosso processo de desencarnação e o nosso processo de readaptação no mundo espiritual. Então, o livro trata sobre isso. Ele começa dizendo, nós não temos ideia, nós temos uma vaga noção do que vai nos acontecer nas regiões que nós podemos ir, mas nós não temos ideia o quanto os fenômenos morais vão nos perturbar ou nos auxiliar nesse processo de desencarnação. Ok? Vamos em frente. Ele relata o seguinte, antes da passagem, tudo parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Então, de maneira geral,
a ideia que nós temos é essa. Nós estamos vivos no corpo físico, esperando a desencarnação. Quando nós desencarnarmos, nós vamos saber o que vai acontecer conosco. Nós vamos para onde? E depois de passar esse período na erraticidade, nós voltamos. De maneira simplificada, o irmão Jacó diz que essa é a ideia que ele tinha da desencarnação. Nós nascemos, passamos a viver na matéria, desencarnamos, somos julgados, e vamos fazer um parênteses aí, que o julgamento não é exterior, o julgamento é íntimo, nós somos julgados, e se não formos para os mundos felizes, nós seremos obrigados a reencarnar para nos depurarmos, e aí, um dia, quem sabe, chegarmos aos mundos felizes. Simples, né? Tudo é infinitamente simples, de acordo com o irmão Jacó. Aí ele diz que compreende hoje que aceitar essa fórmula simplista, reencarnação, vivência na matéria, desencarnação, julgamento, reencarnação, vivência na matéria, desencarnação, julgamento, viver nesta roda, ele diz que é o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Reparem que quando ele fala, eu estou voltando o slide para vocês, quando ele fala aqui atrás que esse ciclo de reencarnação, desencarnação, julgamento e reencarnação, isso é sobre o ponto de vista físico. Querendo ou não, nós vamos passar por este ciclo. Então, o processo de reencarnar, viver, desencarnar, julgar e reencarnar, esse é um processo que vai afetar a todos indistintamente. Mas o que ele está chamando a atenção aqui é para os conflitos que surgem entre o aparecimento, ou seja, entre a encarnação e a desencarnação, entre a infância e a velhice. E aí ele começa a abordar a questão dos conflitos morais. A vida não é um simples transitar, onde você nasce, cresce, reproduz, morre, julga e reencarna. Esse não é um processo linear e simples. Existem inúmeros conflitos que nós vivemos. Conflitos pessoais, conflitos afetivos, conflitos emocionais, conflitos psicológicos, vários conflitos durante o nosso processo de reencarnação. E na vida, esse processo de reencarnação, ele vai se transformando na ferramenta necessária para que nós possamos crescer moralmente. O irmão Jacó, ele faz uma observação nesse prefácio. Vamos nos concentrar não apenas no processo físico da reencarnação, desencarnação e da justiça divina, mas nós devemos nos concentrar nos conflitos morais, nas nossas vivências durante este processo. É isso que ele está nos chamando a atenção. Quantas lições nós podemos aprender, quantos conflitos nós vamos ter que passar, conflitos esses morais, para que nós possamos ter um amadurecimento espiritual que nos permitirá um processo de desencarnação e aprendizado na espiritualidade melhor. Então, de acordo com ele cita aqui para a gente, não é simplesmente um processo cíclico. Eu encarno, eu desencarno, e se eu for bom, eu vou para os mundos superiores, e se eu não for bom, eu volto para esse mundo. Ok, simples assim. Não, não é. É preciso levar em consideração
a natureza da vida que nós vivemos enquanto estamos reencarnados. É isso que ele está falando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ok. Então, vamos em frente. Quem chegou depois, sabe que, se quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha, tá? Que aí a gente abre aí um espaço para o pessoal perguntar. Se quiserem fazer a pergunta através do chat, também não tem problema. Newton e Guilherme depois passam para mim. Continuando. O irmão Jacó diz assim: entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo. E o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer? Quantos enigmas a solucionar? Então, agora, ele está levando esse processo, essa análise, para o que acontece depois da desencarnação. Entre o ato de perder a carcaça de ossos, ou seja, a morte do corpo físico, e a reencarnação, né? Ele estava analisando o que era a vida sob o ponto de vista físico. Eu renasço e vou desencarnar. Entre o renascimento e a morte, eu tenho que passar pelos meus conflitos morais. Agora, ele começa a analisar esse mesmo problema sobre o ponto de vista da erraticidade. Entre a minha desencarnação e o meu processo de reencarnação, existe um tempo. E esse tempo, o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Ou seja, quando nós desencarnarmos, todos sabemos disso, né? Somos espíritas, estudamos e lemos a doutrina espírita, portanto, nós sabemos disso. Tudo, absolutamente tudo que fizemos durante a nossa vida, tudo que fizermos durante a nossa vida física, fica registrado em nós mesmos. Então, o tempo de vivência na matéria, ele fica gravado em nossa alma. E quando nós desencarnamos, esse tempo vivido, o conteúdo desse tempo, reside em nós mesmos. Não há como fugir. Nós vamos ser tornados visíveis a todos aqueles que nos cercam na espiritualidade. Essa é uma das, acredito eu, uma das maiores dificuldades do espírito depois de desencarnar. É quando ele vai encontrar espíritos que vão olhar para ele e vão conhecer a integridade de suas atitudes. Então, quando nós desencarnamos, nós não temos mais como esconder quem nós somos realmente. Enquanto estamos na matéria, nós podemos disfarçar, nós podemos escamotear as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas conquistas. Mas quando nós desencarnarmos, não. Nós não temos como esconder isso. Nós vamos nos mostrar como realmente somos. E aí ele finaliza esse parágrafo. Quantos óbices a vencer? Quantos enigmas a solucionar? Então, quando nós, depois de desencarnar, podemos fazer uma análise de como vivemos, de como passamos esse processo reencarnatório, e aí nós vamos descobrir quantas dificuldades ainda nós temos, quantos óbices nós temos que vencer, quantos enigmas que nós nem fazíamos ideia que existiam, nós temos que solucionar. Então, reparem que até agora, o que ele está fazendo? Ele está trazendo o processo de reencarnação, vivência e desencarnação, tirando do aspecto físico e trazendo esse conteúdo para o aspecto moral. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo que todo o tempo que nós vivemos, a forma com que nós empregamos esse tempo, ficarão registradas em nossa alma e nós, depois dessa análise, veremos o que precisa ou não ser corrigido. Ok. Avançando, ele diz assim:
acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração. Mas não bem assim. Bom, aí nós temos aqui uma pequena interpretação. Se ele, o irmão Jacó, acreditou que depois da desencarnação ele teria uma inalterável paz no coração, é porque ele viveu bem. Porque se ele não tivesse vivido de acordo com os ensinamentos evangélicos, ele não esperaria encontrar do lado de lá inalterável paz no coração. Então, se ele acreditou que depois da desencarnação ele ia encontrar uma inalterável paz no coração, é porque ele viveu acreditando que a sua forma de vida era a forma de vida ideal para trazer a ele paz de consciência, paz no coração. Mas aí ele confessa que não foi bem assim. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Francisco, a Olívia levantou a mão. Olívia, pode falar. Francisco, realmente não é tão fácil assim, né? A gente vê, pelo tempo, né, que nós já estudamos a doutrina, achamos que já conseguimos a internalização dos estudos, e quando nós fizemos os últimos estudos aqui no livro... Os mensageiros. Os mensageiros, nós vimos quantos faliram, né? Todos aqueles que já tinham todo o conhecimento, e quando chegamos aqui, devido à nossa distração, o abafamento de tudo quanto nós já aprendemos, o quanto é difícil a gente ser forte, conforme fala na página, né? Mas é difícil, sim, mas não é impossível. Se nós tivermos uma disciplina, como Emmanuel nos aconselha, acredito que a gente vai conseguir, mas ainda assim temos no nosso coração os conflitos, né? O que seria, no meu pensamento, o que seria assim a grande dificuldade da gente ao desencarnar e chegar lá? O que nós fazemos aqui, será que é tão grave? Eu falo assim, o nosso modo de ser, o modo de viver, o ser muitas vezes grosseiro, se isso nos impede lá também. Aí nós vamos mais adiante, crimes cometidos, a gente não sabe se cometeu antes, ou pode cometer a qualquer momento, a gente não sabe. Eu acho que são essas as dúvidas que me batem quanto ao nosso comportamento de ser mesmo. Olívia, a sua preocupação é justa, mas não esqueça que nós estamos num mundo de provas e expiações, não é à toa, né? Sim, sim. Então, não tem nenhum santo aqui, né? Todos nós temos os nossos conflitos, todos nós temos as nossas dificuldades. Então, nós temos, sim, conforme você falou, de buscar viver da melhor maneira possível, mas todos nós carregamos dúvidas dentro de nós. Não tivéssemos essas dúvidas e talvez não precisássemos estar reencarnados no mundo de provas e expiações. Esse é um processo. E esse processo, ele é assim mesmo. Se eu posso dizer alguma coisa para você, especificamente em função do que você disse, é o seguinte: não fique tão preocupada com isso. Porque a preocupação com o mal toma tempo para o bem. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o mal que ainda temos dentro de nós, que nós esquecemos de melhorar o bem que já trazemos. Né? Então, nós todos que estamos reencarnados, deve ter um ou outro missionário aí que escapa dessa análise, mas nós todos temos os nossos conflitos e as nossas dificuldades. E estamos aqui justamente para aprender e progredir com essas informações que recebemos. E, para finalizar, a gente não pode esquecer que Paulo
Paulo de Tarso, né, o grande missionário do Evangelho dos Gentios, antes de se tornar Paulo de Tarso, foi um espírito extremamente aguerrido, extremamente orgulhoso, que cometeu crimes, mas no momento que reconheceu as faltas, ele muda de direção e começa a caminhar. Foi simples? Não. A ponto dele dizer que tem horas que você precisa levantar os joelhos desconjuntados. Então, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas nós vamos nos reerguer e seguir adiante, porque é isso que Deus espera de nós. Vamos lá. Aqui na frente... Nada, por nada. Aí ele faz um comentário, né? Aí ele vai agora começar a falar um pouco de como é que foi a vivência, né, dele enquanto na Terra, enquanto reencarnado, e para nós que militamos na doutrina espírita, frequentamos uma casa, e isso se encaixa bem na gente. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Então, ele aí começa a fazer uma análise de como é que foi a vida que ele viveu. Vocês podem depois conferir isso depois nos livros que vocês vão ler. Então, ele disse o seguinte, de uma maneira geral, aqueles que militam na doutrina espírita, muitos, na verdade, são combatentes. Eles querem combater. Eles querem afirmar a doutrina espírita, muitas vezes através de diálogos, de discussão, nas mesas mediúnicas, quando os espíritos se manifestam. Existe uma tentativa de convencimento do espírito. Quando você faz uma tentativa de convencimento, isso é uma espécie de combate, onde você está tentando mostrar para o outro que a forma dele enxergar as coisas está errada e que a forma certa é essa. Não que a gente tenha que se eximir de tentar mostrar para o próximo o caminho certo. Mas ele ressalta aqui que a gente não deve fazer isso como uma espécie de combate. A gente vai para lá, ele diz, no fundo, nós vamos para as organizações religiosas a fim de impor o conhecimento adquirido através daquela religião, daquela organização religiosa. Essa, não esqueçam, essa é a palavra dele, né? Ele está se revelando. Então, ele está dizendo que, no fundo, ele que trabalhou durante longo tempo na doutrina espírita, como dirigente, etc., ele, no fundo, ele estava numa espécie de combate. E aí, quando ele saía da casa espírita, né, e voltava para o círculo doméstico, ele enfrentava ainda individualmente o mesmo conflito dentro de casa, os mesmos combates dentro de casa. Aí, na frente, ele diz assim, vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender. E se muitas vezes sorvermos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos, então, filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Então, quando a gente age dessa forma, né, ele agiu dessa forma, e o livro revela isso, ele depois, no final do livro, ele revela isso, ele, quando age dessa forma, ele, na verdade, ele não está contribuindo, ele não passa de filhos de uma turba distraída. Ele é como a maioria das pessoas, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Não fez exatamente nada de diferente que ele acreditava ter feito em função do que ele relata no livro. É muito interessante, não sei se vocês já leram o livro, quem já leu, não sei se lembra, tem um momento em que ele pede, né, toda a expectativa do irmão Jacó é de que ele pudesse, depois da desencarnação, voltar e se manifestar através da psicografia para os amigos que ficaram.
Mas ele não recebe essa autorização. Então, o espírito Andrade diz a ele que não era o momento. E ele se sente ofendido. Ele fala assim, como assim? Ele fala assim, eu fiquei quase aborrecido com a determinação superior de que eu não poderia falar naquele momento. Então, você percebe que ele viveu uma vida e acreditava que aquilo tinha sido o suficiente para que ele pudesse, ao chegar na espiritualidade, manifestar para os amigos na forma que ele desejasse. E não foi, né? Depois ele explica por quê. Chegou, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Esse segundo parágrafo, vocês, quem já leu o livro sabe, né? Aliás, quando a gente ouve falar do livro Voltei, a principal história que se ouve falar é que o espírito desencarnou e não tinha a própria luz. E ele realmente confessa que ele se sente constrangido de estar cercado de espíritos luminosos, enquanto ele mesmo não tinha luz nenhuma. Ele fala sobre isso. Do meio do livro para frente, ele vai abordando essa questão. Mas ele diz aí que se não houver na nossa parte a preocupação de construir dentro do nosso santuário íntimo a luz, quanto tempo nós vamos perder? Isso na espiritualidade, na limpeza, no reajustamento e na iluminação. E essa sequência é interessante: limpeza, reajustamento e iluminação. Porque se nós não adquirimos, enquanto estávamos reencarnados, a pureza necessária para chegarmos do lado de lá possuindo alguma luz, ao chegar do lado de lá, nós vamos precisar passar por um processo de limpeza, um processo de reajustamento. Então, você vai tomar consciência de quais foram as ações e as atitudes, quais foram os ensinamentos que nós acreditávamos que era verdadeiro e não era. E por isso nós ficamos na ignorância. E por termos ficado na ignorância, nós não desenvolvemos a própria luz. Uma vez que isso seja identificado, que a gente faz uma limpeza interior, é preciso reajustar caminhos. Porque se você continua no mesmo caminho que você estava antes, você torna a sujidade. Para se manter limpo, é preciso um reajustamento de conduta, para que nós não nos contaminemos novamente com os mesmos erros e equívocos praticados no passado. E uma vez que nós estejamos limpos, estejamos reajustados no caminho do bem, a iluminação ela ocorre de forma natural. Então, esse é um processo que ele passa na espiritualidade, né? Ele é recebido com todos os problemas que ele acredita que tem. Ele foi recebido por Dr. Bezerra de Menezes, que o leva a uma instância de repouso, de recuperação. Então, mesmo ele não tendo feito aquilo que ele acreditava que fosse o ideal, ele foi recebido por Dr. Bezerra de Menezes, que o conduziu através dos caminhos escuros do umbral até uma colônia espiritual de reajustamento. Mas, ao chegar lá, ele toma ciência de tudo aquilo que ele praticou, acreditando que era o correto e não era. E tudo aquilo que ele deixou de praticar porque não prestou atenção devidamente no ensinamento moral que estava vinculado à ação. Então, ele diz que gastou muito tempo na limpeza, no reajustamento. O livro fala sobre isso. O livro fala exatamente sobre isso. O tempo que ele gasta para se purificar, para se reajustar e para se iluminar. O processo de reajustamento dele, confesso a vocês que eu não sei se eu teria coragem de enfrentar, não. Ele se expõe abertamente a todos aqueles espíritos
que o conhecem e o conheceram em vida, o conheceram enquanto dirigente e doutrinador, para ouvir as verdades que os espíritos têm a dizer sobre ele. Ele confessa que, muitas vezes, ao ouvir o que os espíritos diziam, ele se sente atingido fortemente na alma, se recolhe e chora. Mas ele acredita que esse é o processo que ele precisa para aprender. Então, ele volta. Até que, de tanto ouvir, ele reconhece as atitudes equivocadas, se reajusta, e aí ele traça uma nova rota e um novo caminho. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, se eu não me perder, aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 165, Kardec pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação espiritual? E os espíritos respondem: uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Reparem que Kardec faz uma pergunta de como é que o espiritismo influencia o nosso processo de desencarnação. E os espíritos dizem que a influência é muito grande, por dois motivos. O primeiro, porque nos mostra o que nós vamos vivenciar, ou seja, nos antecipa o que vai nos acontecer. Mas a segunda questão, eles reafirmam que só a prática do bem e a consciência pura, essas são as que exercem maior influência no processo de desencarnação e perturbação. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no Evangelho de Mateus, Jesus tem uma passagem no capítulo 7, 21, 22, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Está no Evangelho. E por que eu trouxe essa passagem? Porque é isso que o irmão Jacó relata no livro. Ele acreditava nisso. E como ele tinha vivido o Evangelho dentro da sua compreensão de pureza, ele acreditava que, por ter profetizado em nome, por ter doutrinado, por ter evangelizado, ele estaria com as portas do céu abertas. E aí ele revela no livro que isso não aconteceu. Uma outra referência que eu quero trazer para vocês é um livro muito interessante. Vocês conhecem o livro E a Vida Continua, não conhecem? Já viram a história do Ernesto e da Evelina, não já? Muito bem. Tem uma passagem nesse livro que eu acho essa passagem assim impressionante. Ela está lá no capítulo 13. O irmão Cláudio está levando Ernesto e Evelina para visitar o umbral pela primeira vez. Eles estão acompanhando uma equipe que vai até a região umbralina. Evelina e Ernesto ficam muito impactados com o que eles veem. Desordem, gritaria, os espíritos se manifestando de forma grosseira, se vestindo de andrajos, eles ficam muito impressionados com o que eles veem. E aí eles perguntam para o irmão Cláudio quem são aqueles espíritos que vivem ali. O irmão Cláudio, então, revela para eles que são espíritos que, quando na Terra, não deram muita atenção para os ensinamentos morais, não respeitaram as leis, nem ao próximo, etc, etc, etc. E, no final, o Ernesto ou a Evelina pergunta para o irmão Cláudio por que Deus
permite que essas regiões existam? E a resposta do irmão Cláudio é uma resposta interessante. Ele diz assim: quando nós perguntamos aos espíritos superiores essa pergunta, por que Deus permite a existência das regiões umbralinas, ele explica dizendo assim: a resposta que eles obtiveram, o Criador exige, sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes pareça, seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Então, o Criador exige, sejam as criaturas deixadas livres. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade, que creiam nele como possam, que conservem as inclinações e gostos mais consentâneos com seu modo de ser, que trabalhem como e quanto desejem e que habitem onde quiserem. Reparem que Deus, o Criador, exige que todos sejam deixados livres para adquirir a sua própria individualidade. O Criador não nos impõe absolutamente nada. Nós podemos crer nele do jeito que a gente quiser. A gente pode conservar as inclinações e gostos que nós quisermos. Nós podemos trabalhar como e quanto nós desejarmos e podemos habitar onde quisermos. Mas Deus somente exige, e exige com rigor, que a justiça seja cumprida e respeitada. A cada um será dado segundo as suas obras. Depois que ele dá essa informação, ou seja, as regiões umbralinas existem, porque Deus permite que as pessoas, os espíritos, vivam conforme eles queiram. Ele completa dizendo o seguinte: a cada um será dado segundo as suas obras. Mas aí entra o detalhe. O que significa o a cada um será dado segundo as suas obras? O que nós entendemos como as nossas obras? Claro, são as nossas ações, aquilo que fazemos com relação ao próximo, à vida, a nós mesmos? Sim. Mas olha o que o irmão Cláudio complementa. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. O que significa isso? E não é somente aquilo que você ou nós fazemos. Não é somente a atitude praticada. O que é levado em conta na balança divina é, 1, o que nós fizemos? 2, qual a razão que nos levou a agir daquela forma? Pelo que nós fizemos aquilo? Qual foi a nossa intenção, o que estava por trás, qual foi o móvel da ação para que nós fizéssemos o que fizemos? 2, 3, quanto nós fizemos aquilo? Ou seja, quantas vezes nós repetimos aquele erro? E, por último, como nós fizemos aquilo? Nós fizemos aquilo porque estávamos com vontade, né? Nós fizemos aquilo com amor, nós fizemos aquilo com dedicação, nós fizemos aquilo com desrespeito. Nós podemos pegar essa frase do irmão Cláudio e podemos trazê-la para o nosso dia a dia em qualquer aspecto. Vamos pensar no seguinte: nós ofendemos um irmão. Um exemplo. Então, nós ofendemos ele. O que nós fizemos? Nós o ofendemos. Por que nós fizemos isso? Qual foi a nossa intenção? O que estava por trás? Qual foi o nosso desejo ao ofendermos o irmão? Nós fizemos aquilo de que forma? Nós fizemos aquilo de forma pejorativa? Nós fizemos aquilo com vontade de agredir, de ferir?
Porque não confundamos o móvel da ação com a forma de agir. O móvel pode ter sido um e a forma pode ter sido outra. O que nós fizemos, o que nós fazemos com o nosso trabalho? Nós temos a tarefa de diligência. Nós estamos na direção de uma atividade qualquer. O que nós estamos fazendo? Nós assumimos a responsabilidade de uma direção. Por que nós fizemos isso? Qual a nossa intenção a assumirmos essa direção? O que está por trás de aceitarmos esse encargo? Quanto nós fizermos isso? Quanto nós fizemos? Ou seja, o quanto nós nos dedicamos a isso? O quanto nós estamos presentes naquela atividade? E, por último, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso com dedicação, com integridade, com amor, com respeito, com valor? É isso que é levado em conta. Não é simplesmente o que nós fizemos, mas o que nós fizemos, qual o motivo pelo qual fizemos e de que maneira nós fizemos isso. É isso que é levado em conta. Foi isso que o irmão Jacó descobriu quando ele chegou do lado de lá. Ele tinha uma tarefa grande, que era uma tarefa de diligência, né? Ele assumiu isso, ele fez isso com amor, ele diz que foi com amor, ele vestia aquilo. Mas de que forma ele executou aquilo? Né? Nós vemos nas frases que ele comentou no início, onde ele pergunta, né? O quanto de nós, o quanto tempo nós dedicamos àquilo? Então, a pergunta dele aqui é simples. O irmão Cláudio, quando ele faz essa pergunta, ele diz assim, não é simplesmente o processo de desencarnação e reencarnação, é por que nós fazemos o que fazemos. E aí nós somos obrigados a ir lá atrás, na Grécia Antiga, na tábula que estava escrito lá na entrada do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Se nós não conhecermos a nós mesmos, nós não vamos saber como agir. Daí essas 4 perguntas que o irmão Cláudio diz que nós vamos receber nas leis da vida, serve para nós também como orientação, como processo de iluminação. Se nós pararmos para perguntarmos o que estamos fazendo, qual a razão que estamos fazendo, quanto e como fazemos isso, isso é um processo de autoanálise. E daí nós podemos dizer assim, só fechando essa parte, assim, o que nós fazemos conosco mesmo? Porque o processo de iluminação é pessoal. Nós não vamos ser julgados pelo que nós fomos levados a fazer por orientação do outro. Nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos porque consentimos com aquilo. O outro pode sugerir, mas a decisão de ir ou não é nossa. Então, esse é um processo de iluminação. O que é que eu estou fazendo? Por quê? Qual é o móvel da minha ação? O quanto eu estou fazendo disso e como eu faço isso? Se nós pararmos e fizermos uma análise de cada atitude nossa, levando em consideração esses 4 critérios, talvez nós consigamos um processo de iluminação mais rápido, né? Vamos dizer assim. E aí o irmão X termina dizendo assim, ó, meus amigos do Espiritismo que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Ou seja, a doutrina espírita, ela pede de nós um processo de autoajustamento.
a tarefa, evidentemente, é um meio que nós podemos e devemos usar no processo de evolução. Auxiliando quem está próximo de nós, nós auxiliamos a nós mesmos. Recebendo o irmão que está em necessidade, né? Quando você recebe um irmão em necessidade, você faz isso por quê? Qual o seu objetivo? De que forma você recebe esse irmão em necessidade? O que você faz para mitigar a dor e o sofrimento desse irmão? E quando você pratica uma atitude boa, você faz isso por quê? Qual a sua intenção? Se nós não soubermos responder estas perguntas, ou não tivermos essas perguntas como norte das nossas ações, nós podemos cair numa rotina e podemos estar praticando atitudes simplesmente por um processo sem nos colocarmos de corpo e alma naquela atividade. É esse o convite que o irmão Jacó ele nos faz. Ele pede para que nós, que frequentamos a doutrina espírita, que nós abraçamos a doutrina espírita, que nós ajudemos ao próximo, mas que nós não nos esqueçamos de ajudar a nós mesmos, porque isso é tão importante quanto ajudar ao próximo. Queridos irmãos, eu paro por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, quiserem falar alguma coisa, por favor, Newton e Guilherme, eu passo para vocês. O Lívia levantou a mão de novo, Francisco. Então, vai, Lívia. Não, só para completar, corroborar com tudo que você falou, né? Que depende tudo de nós próprios. Aqui na página diz, né? O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Quer dizer, é um compromisso nosso mesmo, né? Aplicar no nosso dia a dia e principalmente no lar, né? Dentro de casa, eu sempre bato muito com isso, é onde tudo começa, é onde nós realmente não temos máscaras, é onde realmente nós agimos como somos. Quando eu falei naquele momento, né, da grosseria, que às vezes a gente faz uma grosseria, né? Lá fora você não vai ser grosseiro, né? Vai ser simpático, agradável, mas é dentro de casa. Dentro de casa é que é o nosso cadinho do dia a dia, para poder vencer e conseguir, né, a nossa tão desejada perfeição espiritual, né? Desejada, querida de fato mesmo, né, Francisco? Tem que querer. Apesar, não, sem dúvida, e apesar dessa lição, né, desse livro ter sido encaminhado aos espíritas de maneira geral, os ensinamentos são morais, e os ensinamentos morais não têm rótulo. Então, não importa se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, se você é candomblessista, se você é um bandista, não interessa isso. Não muda nada. O que interessa é o que você faz da sua vida em relação ao próximo. Você respeita as leis? Você respeita o próximo? Você trabalha com amor e dedicação? Então, se você faz tudo isso, Deus não está nem um pouco preocupado com o rótulo que você carrega. Isso é bobagem, né? Nós precisamos aplicar os ensinamentos morais em nossas vidas com relação ao próximo, mas seguindo o conselho do irmão Jacó com relação a nós mesmos. Francisco, estamos aí no limite do nosso horário para encerrarmos a gravação, né? Se surgirem algumas perguntas, a gente pode deixar para depois que fecharmos a parte gravada. Bem, nós agradecemos a presença do Francisco, né, que ficamos muito felizes com o seu retorno. E nós vamos, então, encerrar a nossa reunião pedindo a Olívia que faça a nossa prece de encerramento. Você faz, Olívia, para a gente? Faço, sim. Então, vamos orar com a nossa irmã. Nossa. Deus, Senhor Jesus, Maria Santíssima, obrigada por este momento de aprendizado para as nossas vidas. Aprendizados
do nosso comportamento, principalmente a parte moral, que muitas vezes deixamos a desejar. Rogando, Senhor, as tuas bênçãos de luzes para todo aquele que desejá-la, encontrar essa luz e segui-la em busca de Deus, nosso Pai Criador. Que hoje, tudo quanto escutamos do irmão Jacó, que tanto trabalhou, tanto ajudou, e quando chegou do outro lado, não posso dizer se decepcionou, mas se assustou. E pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, vamos a cada dia nos unirmos em orações, pensamentos puros, não sabemos se temos, mas pensamentos bons, ajudando aquele que chega perto de nós. Fazer alguma coisa pelo outro, olhar no olho do outro com amor, para podermos vencer a nós próprios, Senhor. Muito obrigada pelo estudo, muito obrigada pelos ensinamentos e muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez reencarnados, buscando a nossa perfeição espiritual, que é a meta de cada um aqui na Terra. Não importando, como nosso irmão Francisco falou, a que religião pertença, a que credo acredite, mas que cuide principalmente do seu lado moral, espiritual, para vencer a si próprios, para vencermos unidos em amor e verdade, no caminho e na vida. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Lívia.